Tá tudo registrado. O que você tá fazendo? Eu tava dormindo aqui, pô. Eu tô vendo. Vamos lá. O tema de hoje, então, ele fecha a Idade Média com vocês, tá? Encerra a Idade Média. Uma coisa que a gente tem que é legal a gente saber é que a Idade Média costuma ser separada em alguns períodos. Na aula passada, a gente estava falando da Alta Idade Média. Que é o quê? É ela começando. Ela caminhando bem. E ela vai mais ou menos botar assim, do século V ao século 9, 10, por aí. Tô sendo bonzinho agora. Hoje, a gente fala da Baixa Idade Média. Professor, tem escrito apogeu e o quê? Apogeu e crise do feudalismo. Tá, valeu. Tá? Quanto que é a alta? Ela começando e crescendo, a baixa, ela meio que estagnando e dando ruim. Que ela vai basicamente do 10 ao 14. Alguns, como eu, gostam de falar de uma Idade Média Central. Por quê? Porque em alguns séculos, do 10 ao 12, a situação estava meio que estável, estava tendo algumas mudanças interessantes, tá? As básicas, então, são essas duas aqui. Alguns falam de uma Idade Média Central. Hoje, então, a gente vai abordar do século X e diante, principalmente, mudanças importantes que tiveram e que depois deu tudo ruim. Depois vai morrer gente, etc. Eu só vou chamar a atenção de vocês aqui e eu vou começar a falar de fenômenos que aconteceram quase como em uma reação em cadeia. Então, eu vou começar a falar de uma coisa, que essa coisa vai levar a outra coisa, que essa outra coisa vai levar a outra coisa, que vai levar a outra coisa, que vai ser tudo assim, tá? Mas também não uma reação em cadeia em que terminou uma coisa para começar outra. Não quer dizer isso não. Eu vou começar a falar de fenômenos que aconteceram ao mesmo tempo, mas que acaba tendo um como causador do outro. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Tranquilo. Repete tudo, por favor. Deu uns tapas na cara. Não, tô falando sério, a cachorra pegou um negócio ali da minha mãe, aí eu tive que pegar de novo. Divisão da Idade Média, alta e baixa, divisão padrão, tá? Ou a gente vai abordar a baixa Idade Média, que é quando ela estagna e depois dá tudo ruim. E alguns autores, alguns historiadores, gostam de falar de uma Idade Média central, por causa especificamente de acontecimentos dos séculos 10 ao 12, especificamente. Ok? Ok. Beleza. Então, vamos começar a brincadeira, então. O primeiro desses fenômenos e fatores foi uma melhorada que aconteceu a partir do século IX. A partir dele, o que você teve? Uma trégua nas invasões. Invasões de outros povos, principalmente os nórdicos, famosos vikings, deram uma trégua. Diminuíram um pouquinho. E uma melhoria na produção de alimentos.
Eles conseguiram desenvolver técnicas novas, ferramentas novas para as plantações. Somou a trégua nas invasões e a melhoria na produção de alimentos, o que você teve? Mais gente. A população cresceu. A densidade demográfica aumentou. Porque não estava tendo tanta invasão assim e estava tendo mais condições de alimentar as pessoas. Literalmente é isso. Literalmente é isso. Mas não só isso. Não só isso. Com a melhoria na produção, você teve uma novidade. E a novidade foi: sobrou comida. Meu Deus. Inflação, yeah. Sobrou comida. Não, o contrário. Sobrou para poder vender. Isso é novidade. Antes, você tinha uma produção que era totalmente consumida no lugar. Tudo era consumido no lugar. Era raro você ter algum excedente, ou seja, era raro você ter uma produção que não só suprisse o consumo interno, mas que sobrasse para o comércio. Agora você tem. Então, aqui, você começa a voltar a ter um comércio, principalmente local. Comércio de quê? Desses excedentes, dessas plantações que sobraram. Então, você vai começar a poder comercializar. Coisa que é muito, muito rara. Agora começa a ficar mais comum. Tudo bem? Então, estamos falando de um período que começa a ter um aumento populacional e um início do retorno do comércio local. Tranquilo? Ah, Tranquilo. De bom. Beleza. Mas você também vai ter um comércio de longa distância, né? Um comércio, vamos chamar assim, de internacional. Só que esse comércio, ele vem por outro fator. Eu tenho que parar para explicar isso. Posso pagar? Pode. Sim. Pode. Para explicar esse outro comércio, eu tenho que explicar as famosas, as badaladas. Professor, a atividade diária vai ser anotação? Não, exercício. Ah, tá. Agora não prestei atenção. As cruzadas. Para continuar explicando o comércio, eu tenho que explicar as cruzadas. Famosa, badalada, não sei o quê, Terra Santa, bonito, bonito. Vamos lá, pouquinho em pouquinho. As cruzadas começam a ser uma data de nascimento. No ano de 1095, o Papa chamado Urbano II começou a convocar os cristãos para partirem em uma missão sagrada de reconquistar os territórios sagrados e que não sei o quê, que não sei o quê, sei o que lá. Que bonito, né? Bonito. Então, começa nesse ano aqui. Qual era o intuito principal das cruzadas? Reconquistar Jerusalém. Ó, que bonito. Poético e romântico. Conquistar a chamada Terra Santa, que estava nas mãos dos muçulmanos e fiéis. Ó, lástima, ó, que pecado, ó, que horrível. Bacana. Foi isso aqui, basicamente. Só que, em 1095, estamos falando do século XI. Jerusalém era território muçulmano desde, se não me engano, século VII. 600 alguma coisa, se não me engano, século VII. Pergunto, por que só 300 anos depois, 400 anos depois, por aí nem mais agora,
um Papa finalmente decidiu se incomodar com Jerusalém nas mãos dos muçulmanos. Por quê? Simples. Aqui não estava legal a situação da igreja. Não estava bacana. Não estava feliz a situação da igreja aqui. A igreja aqui estava passando por um processo constante de receber muitas críticas. Tá? Peraí. Sim. Assim, passando por processos de muitas críticas. E principalmente, a igreja de Roma, do Papa, do Vaticano, tinha acabado de passar por uma crise, por um divórcio muito forte. Teve um divórcio muito forte na igreja. Esse divórcio ficou conhecido como grande cisma do Oriente. Não sei se vocês já ouviram falar de Igreja Ortodoxa Russa, Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Cristã da Ásia, do Raio Parto. Durante a Idade Média, havia muita diferença entre o cristianismo que era feito na Europa, Itália, Inglaterra, etc., e o cristianismo, a igreja que existia para a região da Grécia, Turquia, Rússia, etc. Já tinha essa diferença. Nesse mesmo século XI, rolou o divórcio. Oficialmente, rachou a igreja no meio. Oficialmente rachou. Quer dizer o quê? Que o Vaticano perdeu toda e qualquer voz, perdeu totalmente. Se separou de tudo que era igreja no Oriente. Isso abalou muito o poder do Papa. Isso abalou muito o prestígio do Papa. O Papa ficou fragilizado. A igreja em Roma ficou fragilizada. Porque metade dela se separou. Falou, não quero mais saber de você. Não quero mais saber de você. Vamos seguir nossa vida agora. E o que isso tem a ver com as cruzadas? Simples. Jerusalém está perto. É praticamente zona de influência da Igreja do Oriente, não da Igreja de Roma. É lá, é no território dela. É como no divórcio ficou para a ex-esposa ou para o ex-marido. Então, qual era a intenção do Papa Urbano II com essa coisa de conquistar Jerusalém? Não só retomar um território sagrado que estava há séculos nos infiéis, mas também ter, ou talvez, aumentar ou reconquistar seu domínio contra a igreja que se divorciou dela. Entenderam a relação aqui? Repete Não. essa última parte que você falou. Essa última parte? É que você tava falando sobre Jerusalém, que era mais pro Oriente, aí eles fizeram alguma coisa. Isso, era mais para o Oriente. Jerusalém. Na verdade, Jerusalém está lá na Ásia. Uhum. Então, está mais próximo da zona de influência da Igreja do Oriente. Mais próximo até geograficamente. A intenção das cruzadas de Urbano II era não só reconquistar Jerusalém, então, mas era também exercer poder sobre essa Igreja do Oriente, que não era mais ligada à Igreja de Roma, virou sua inimiga. Entendeu? Entendi. Beleza? Ou seja, divorciou, quis brigar com o ex-cônjuge, né? Uma coisa assim. E para isso, as cruzadas foram uma forma muito boa, muito bacana. Vai ter cruzadas contra a Igreja do Oriente? Está no caminho, a gente aproveita. Tudo bem? Beleza. Beleza? Posso continuar? Não entendi a parte lá que você Pode. falou que ele divorciou lá. O divórcio, chamado Grande Cisma do Oriente,
foi que, assim, já era diferente. A Igreja do Ocidente, de Roma, a Igreja do Oriente, que vai ter sua sede principal em Alexandria, Constantinopla, etc. Lá no Oriente mesmo, lá no leste. O cisma foi o divórcio oficial, assim, não tem mais relação uma com a outra. A partir do cisma do Oriente, a igreja, assim, a história do cristianismo no Ocidente é uma. A história do cristianismo no Oriente é outra. A gente nem estuda isso. São coisas diferentes, muito diferentes. Tudo bem? Então eles brigaram por causa do cisma, eu acho, esse negócio. Cisma é racha. Quando a gente fala cisma, é você quebrar, você rachar. A palavra cisma é isso, é separou. Entendeu? Tá. Beleza. Aí seguindo então, beleza. E para isso teve cruzadas, né? Ao todo, tiveram 8 cruzadas. 8. As cruzadas vão do século XI até o século XIII. 8 cruzadas ao todo. O foco principal das cruzadas era Jerusalém. Mas se por um acaso tivesse algum inimigo pelo caminho, tivesse alguma comunidade que por um acaso Roma não gostasse, se por um acaso uma população de algum território decidisse não seguir as orientações de Roma e fazer suas missas de suas formas. Ou seja, o que a gente faz então se acontecer isso? Manda cruzada. Toma aí para isso. Um exemplo prático até. No século XII, o sul da França teve um movimento que começou a querer se separar de Roma. Movimento religioso, estou falando, tá? Não concordava com algumas práticas oficiais do Vaticano, então começou a querer fazer um cristianismo mais daquela forma como eles queriam. Foram taxados de hereges e sofreram uma cruzada, foram mortos, assim, dizimados. Ponto. Outro exemplo. A Europa, na Idade Média, era comum você ter vilas e cidades em que morassem judeus. Se a cruzada esbarrasse numa vila em que morassem judeus, genocídio, mata todo mundo, nem discute. Tem relatos, por exemplo, disso acontecia antes, de uma cruzada, por um acaso, esbarrou em uma comunidade de judeus e dizimou todos, matou todos. Tem um relato, inclusive, que eu quero ver se eu consigo encontrar, que fala da cidade queimando, das pessoas todas serem mortas, e de bebês e crianças pequenas sendo jogadas numa vala para morrerem na vala. Coisa assim. Coisa bonita, coisa bacana, bacanérrima, tá? Isso tudo por quê? Porque as cruzadas eram usadas contra inimigos de Roma. Seja quem fosse. Os chamados infiéis, ou seja, não é cristão, toma a cruzada na fuça. Hereges, toma a cruzada na fuça, tá? É inimigo de Roma, merece uma cruzada para morrer. Basicamente isso. Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Beleza? Tá. Agora, voltando para o tema da aula em si. Cruzadas são um tema à parte e tudo mais, né? Dá para falar bastante coisas de massacres e batalhas, etc. Detalhe, comentário, eu adoro comentar isso. Para a Europa, as cruzadas foram uma grande coisa. Para os muçulmanos, uma briga na fronteira. Tá? Assim, um probleminha numa região. Bem longe para alguns. É tipo se hoje no Brasil a gente começar a ter um problema na fronteira lá do Acre, uma coisa assim. Tipo, tá bom, tá tendo problema lá, beleza, show, segue a vida. Para a Europa foi uma grande coisa. Para o meio muçulmano, nem tanto. Foi tipo, tá bom. E, detalhe, a única cruzada que deu certo
para conquistar Jerusalém foi a primeira. As outras conseguiram não. A primeira conseguiu conquistar, dominou Jerusalém por algumas décadas, acho que uns 80 anos, acho que 80 anos por aí, é mais ou menos isso. Mas depois perderam Jerusalém e não voltou até hoje. Ah, mas as cruzadas são a reconquista de Jerusalém, né? Tentar reconquistar. Tentaram conquistar Jerusalém. Só a primeira conseguiu. As, Quê? as outras não. As outras não. Ok? Ok. Agora, depois disso tudo, as cruzadas tiveram uma influência para o comércio na Europa. Isso foi importante para a gente aqui agora. Em especial, a quarta cruzada, lá do século XII, não lembro agora o ano exato, ela conseguiu reabrir rotas comerciais com o Oriente. Estamos agora falando de um comércio de longa distância. De um comércio que vai vir lá da China, lá da Índia, passando pelos árabes e chegando na Europa. Fala, Juliana. O que foi esse 4 que você botou aí? A quarta cruzada. Ah, tá. Tá? Quarta cruzada. Então, a partir da quarta cruzada, nós falamos de um comércio de longa distância. Que teve uma principal atuação de cidades italianas. Sobretudo, a duplinha dinâmica, sempre esses dois, Gênova e Veneza. Gênova e Veneza foram as cidades italianas que mais se destacaram, mais enriqueceram, mais cresceram com esse comércio que voltou a crescer bastante com o Oriente. Então, durante vários séculos, elas vão ser muito ricas, muito poderosas economicamente, muito, muito mesmo. E vão ser, assim, as manda-chuvas da coisa, de qualquer comércio com o Oriente. Tá? Professor, Então- a primeira cruzada que foi, sei lá, que deu certo, não foi? Basicamente, ela conseguiu conquistar Jerusalém, colonizou Jerusalém por algumas décadas, depois perderam Jerusalém. Só a primeira. Aí eles tentaram fazer várias outras cruzadas para tentar conseguir Jerusalém Nem de novo conseguiram. e perderam. Exatamente. Ok? Professor, Fala. Gênova e Veneza, você falou que foram as cidades que mais se beneficiaram com a abertura das rotas comerciais com o Oriente. Exatamente isso. Que se beneficiaram, ou seja, que atuaram, né? Quer falar novo essa parte que ela falou, eu não chutei. Que com essa abertura do comércio com o Oriente, quem mais se enriqueceu, se envolveu e se beneficiou foram as cidades de Gênova e Veneza. Ou seja, basicamente a gente pode falar o seguinte, que elas faziam um comércio com o Oriente e depois delas o comércio seguia para outras regiões. Entendeu? Tem motivo para elas em específico serem as que se beneficiaram? Primeiro que questão geográfica, é mais perto. É mais perto. Segundo que é mais perto, digo, de quem? Realmente territórios islâmicos, territórios muçulmanos. Então, era mais fácil para essas duas formarem tratados e alianças comerciais. Mas então eles teriam melhorado como? Economicamente? Militarmente? Enriqueceram mesmo, enriqueceram. Elas firmaram alianças comerciais e, por uma questão de proximidade geográfica, elas conseguiram um fluxo naval constante com os territórios muçulmanos. O comércio com o Oriente vinha pelos árabes. Produtos vindos lá da China passavam por toda uma rota terrestre e depois iam de barco para a Itália.
Ok? Aham, Beleza. Posso seguir? pode. Show. Agora, eu posso colocar um esquema do seguinte. De um lado, nós tivemos um crescimento demográfico, mais gente, e um retorno do comércio local. Comércio local que era feito com o que sobrava de comida, o excedente da produção agrícola. De outro lado, você tem as cruzadas, que fizeram um retorno do comércio com o Oriente, ou seja, um comércio de longa distância. Somos dois, você tem o chamado renascimento comercial. Calma aí, então fizeram cruzadas para o retorno do comércio do Oriente. Não, comércio com o Oriente foi uma consequência das cruzadas. Aconteceu por um acaso graças às cruzadas. Ah, tá, entendi. Então você tem um retorno do comércio, que, por sua vez, quase que ao mesmo tempo, já inicia um renascimento urbano. Quando nós falamos de Europa medieval, nós não estamos falando de um mundo urbano. Nós estamos falando de um ambiente rural. Rural. Estamos falando de um continente cujas cidades são pequenas e pouco importantes. São poucas, pequenas e pouco importantes. Não é mundo urbano. Consto daqui, as cidades europeias começam a voltar a ser importantes. Começa. Com calma. Sem pressa. Demora um cadinho. Mas elas começam a voltar a ser importantes. Você começa a voltar a ter um ambiente urbano na Europa. Continua sendo fortemente rural. Mas com isso tudo, elas voltam. E voltam tendo comércio. Ok? Aqui, eu já estou principalmente do século XI em diante. Principalmente, século XI em diante. Tudo bem? Alguma pergunta? Posso seguir? Posso pagar? Quer que eu volte a algum ponto? Renascimento urbano, né? Pode. Não vi nada, Léo. Renascimento urbano. O que tem renascimento urbano? O que seria, de novo? Urbano. Voltando à vida. Cidades voltando a serem importantes. Voltando a crescer. Saindo daquela mormaço que estavam, aquela coisa irrelevante, totalmente irrelevante, e voltando a ser alguma coisa. Professor, aquelas cidades italianas que o senhor falou, qual eram mesmo, que eu esqueci? Gênova, Veneza. Gênova e Veneza. Isso. Beleza. Principais. Tá? Pois bem, posso pagar? Pode. As cidades, então, vão acabar tendo um certo funcionamento diferente do campo. Apesar do campo ainda ser o principal, as cidades vão ter um funcionamento diferente. Então, tem algumas coisas que tem que entender sobre as cidades. Primeiro,
As cidades vão ser local de mercadores, pessoas que faziam comércio, e vão ser locais, né, de artesãos. Quando fala de artesão, a gente tem que pensar que era quem fazia tudo. Não tinha fábrica. Para fazer roupa, para fazer móvel, para fazer arma, para fazer qualquer coisa, era um artesão. Tá? Mas tem um detalhe. As cidades vão ter muitos mercadores. E vão ter muitos artesãos. Tudo no mesmo cantinho. Como é que se faz para não começarem a brigar entre si e não se matarem? Se matava de vez em quando, acontecia, tá? Vai em frente. Joguem fora os produtos. Também não. Eles começavam a fazer clubinhos. O clube dos mercadores eram as guildas. Dos artesãos, as chamadas corporações de ofício. Professor, calma aí. Por que que o mercador brigava com o artesão? Não, mercador entre si, artesão entre si. Por exemplo, imagina, Júlia, que tu é mercadora numa cidade europeia medieval. Tá bom. Juliana também é. Juliana é concorrente. Como é que vocês não vão se matar? Eu vou fazer um produto melhor que o dela. Quem garante que você não vai tentar botar veneno na comida da Juliana? Sou uma pessoa boa. Quem garante que a pessoa boa realmente? Pode ser falso, tá me enganando. Ó. Então, as guildas, as corporações de ofício são para isso, para evitar que pessoas que faziam parte do mesmo trabalho se matassem. Na prática, as guildas, corporações de ofício, definiam regras gerais. Por exemplo, o pessoal que constrói móveis na cidade vão fazer parte da mesma corporação de ofício. Nisso, terão que seguir regras. As corporações são para proteger seus membros, mas também demandam regras dos seus membros. Pedem regras. Ah, tem que comprar matéria-prima para fazer mesa. Beleza. É a corporação de ofício que vai comprar matéria-prima para todo mundo. Mas a corporação de ofício vai proibir que um artesão de mesa faça uma mesa melhor que a outra. Né? Vai padronizar a qualidade. E também não vai permitir que uma pessoa venda a mesa mais barata que o outro. Vai padronizar o preço. Para quê? Para garantir que na cidade todo mundo tenha acesso às mesmas condições, sem nenhum se dar melhor que o outro. Ok? Isso vale para os artesãos de mesa, de sapato, de roupa, etc. Tudo bem? E é assim que a Juliana está vendendo na comida do Juliano. Oi, Léo. O do artesão é o quê? Corporação de ofício. Acontece o quê? Eles tentam ficar um melhor que o outro? Para evitar isso, as corporações servem tanto para a proteção dos interesses de uma classe de artesãos, quanto para definir regras gerais. Pode isso, não pode aquilo. Todo mundo tem que fazer assim. E é assim o caminho. Tá, uma regra geral para... tipo, não pode ser abaixo desse preço, nem acima desse preço. Tem que ser um preço padronizado. Então, Os uma mercadores. regra para os artesãos. Isso. Oi, Juliana? Para os mercadores tinha alguma regra? Tinha também. Por exemplo, áreas de influência de cada mercador, o que cada mercador podia comercializar ou não. Coisa assim, sabe? É realmente na lógica de você garantir um convívio comum entre eles. Tá? Para impedir concorrência desleal, né? Impedir traições, impedir que um passasse a perna no outro.
Se não, o vizinho, teu amigo, que está na mesmo trabalho que você, pode tentar passar a perna em você. Ok? Aham. Beleza. E tem mais. As cidades serão zonas de proteção. Por quê? Porque as cidades são áreas ricas, né? Tem uma atividade comercial ali intensa. Então, se eu tenho aqui 10, 20, 100 soldados que me seguem e queremos saquear algum lugar, a gente vai roubar a cidade, né? Para isso, as cidades europeias começam a ter muros. E ataque dos titãs. Algumas cidades europeias até hoje têm esses muros para defesa. Tá? Ou seja, muros ao redor de toda a cidade para proteger a cidade. Isso fazia com que as cidades normalmente fossem seguras, porque os muros de proteção eram eficazes. É exatamente isso, é nessa lógica. Algumas têm até hoje. Algumas cidades da Itália, tipo Florença, por exemplo, você tem uma parte grande da cidade que é fora dos muros, mas tem uma parte mais antiga que é dentro dos muros. Do quem mesmo? Você cruza a muralha medieval. Olha. Entendi do quem mesmo? Os saqueadores? Saqueadores, inimigos em geral. Ah, tá. Tem proteção. Tá? E as cidades também atraíam pessoas. Tipo assim, se um servo fugisse do seu senhor feudal, ele poderia conseguir abrigo na cidade. E mais ainda, algumas cidades garantiam liberdade aos servos fugidos, que tinham fugido, que estavam lá já morando há algum tempo e trabalhando lá há algum tempo. Então, algumas cidades garantiam isso. Liberdade aos servos que fugissem para lá. Então, as cidades começaram a atrair pessoas. Porém, as cidades não eram livres dos senhores feudais. As cidades faziam parte do território de algum senhor feudal, sim, senhor. Diversos casos em que a cidade... Quem Wendel? Que a cidade precisava pagar impostos altos para o senhor feudal. O senhor feudal esse que tinha o domínio das terras em que ela ficava. Então a cidade tinha que pagar impostos para ele. Como a cidade se tornava independente? Podia acontecer? Podia. A cidade podia, era possível que a cidade deixasse de ser submetida ao senhor feudal. Como? Conseguindo um documento específico chamada Carta de Feitoria. Como é que a cidade iria conseguir essa carta de feitoria para ser independente do senhor feudal da região? Ela não tinha um cartório para ir. Não. Ela não podia, às vezes, se conseguisse, pedir para um superior. Não. Basicamente, eram duas opções. Ou você, literalmente, pagava para o senhor feudal te dar essa carta. E aí, ia dele aceitar ou não. Ia dele o preço que ele ia aceitar ou não. Você podia pagar. Ou você guerreava. Você ia para uma luta armada. Você literalmente se matava para conseguir a carta e conseguir sua independência.
Tudo bem? Tá, então para conseguir a carta, ou era lutando lá na guerra, ou então você tinha que pedir, fazer a negociação com o seu feudal. Isso, e comprar, né? Pagar uma parte, pagar uma indenização. Tá. E Exatamente essa carta ia servir para deixar eles independentes. isso, exatamente. Exatamente isso. Tudo bem? Yes. Beleza. Posso pagar, gente? Pode? Pode. Paguei, vamos lá. Agora, as cidades vão acabar causando algumas mudanças específicas para a igreja. Para a igreja. Vamos ver algumas coisas em relação agora à Igreja Católica, né? Pois bem. Para quem não sabe, até hoje tem uma divisão dentro da igreja. Você tem o chamado clero secular e o chamado clero regular. Qual é a diferença? Clero regular é o monge. É o monge. O restante é secular. O regular é o monge. Por que esse nome? Porque um mosteiro ele segue sempre uma regra específica. É a regra do santo tal, a regra da santa tal, a regra do santo não sei quem. Ou seja, eles têm regras específicas do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Daí que é chamado clero regular. Beleza. Durante a Idade Média, eram os monges nos mosteiros que trabalhavam com conhecimento. Se você fosse procurar, durante a Idade Média, algum lugar que tivesse alguma instituição de ensino, coisa do tipo, que trabalhasse com livros ou coisa do tipo, qualquer coisa ligada a conhecimento, intelecto, era no mosteiro. Até que surgem as cidades. Com o crescimento urbano, com o renascimento urbano, algumas cidades começam a importar uma parada muito legal. Que eles viram que estava dando certo lá no mundo islâmico e falaram, pô, curti, vamos importar uma coisinha chamada universidade. Então, com uma bomba. É isso, cara. Caraca, eu já tava mutado. Até o surgimento das cidades, até esse renascimento urbano e comercial, eram nos mosteiros que se lidava com conhecimento e com produção de conhecimento. Tá? Com o ressurgimento comercial e urbano, a Europa importa as universidades. A quarta universidade do mundo é, então, fundada na Itália no século XI. E, a partir daí, se espalha. Você vai começar a ter fundações de universidades na Itália, na Inglaterra, na França, em Portugal. Tá? A partir do século XI, que a Europa funda a quarta universidade do mundo. Tudo bem? Se por acaso estiver com raiva de vocês na prova e perguntarem onde surgiram as universidades no mundo, vocês podem responder que foi no Marrocos. Tranquilamente. No século VII. A segunda, acho que é Bagdá. Bagdá ou Cairo. Não lembro agora. A primeira é Marrocos, a segunda... Professor, a primeira foi em Marrocos e a quarta foi na Itália? Isso. Não lembro agora a ordem. Eu sei que a primeira é no Marrocos, a segunda eu acho que é no Cairo, acho. A terceira em Bagdá, não lembro a ordem das duas. A quarta na Itália, eu acho que em Perma.
Ou seja, é uma criação muçulmana dos europeus importaram. Então, a partir desse renascimento urbano comercial, você muda a vida intelectual europeia. Tá? Bagdá, porra. Bagdá. Você muda isso, porque você começa a ter intelectuais europeus. Você começa a ter pessoas que trabalham justamente com universidade, com produção intelectual, com conhecimento, e que vão começar a circular pela Europa. Uma vez um aluno perguntou, por isso que nomes científicos são em latim? Sim. Porque quando essas universidades surgem e os intelectuais começam a poder circular, começam a poder viajar nesse mundo universitário que está surgindo, o latim é a língua utilizada. E o latim vai ser utilizado no meio intelectual, universitário, etc., europeu, até séculos 18, 19, por aí. Então é por isso que muita coisa que a gente usa ainda está em latim. Tá? Porque quando surge a universidade, é o latim que vai ser usado. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza. E assim, logo de cara, você tem um grande movimento também de novas produções intelectuais. Esse movimento ficou conhecido como escolástica. Isso aqui é do século XII. O que foi isso? A escolástica foi basicamente o seguinte: as universidades começaram a surgir mais, aumentaram de número e produziram conhecimento, produziram novas ideias. E reviram muitas coisas, propuseram novas coisas. A escolástica foi um movimento? Foi um movimento. O movimento é igual o movimento de uma época, basicamente. Não foi um movimento no sentido de tinha alguém à frente. Vamos, gente, vamos embora. Mas a escolástica é quem chama desse período em que novas ideias começaram a surgir. Tá? Ligadas à teologia, fortemente, porque aqui é a produção intelectual ligada à teologia, ligada à Igreja Católica. Isso é importante enfatizar. Mas o movimento intelectual. Tudo bem? Estou arrumando o negócio aqui. E a escolástica, ela teve uma coisa que eu gosto muito de falar. Que eles importaram mais um negócio, assim. Descobriram que em outras partes do mundo tinha um cara antigo que era muito lido. Quem? Aristóteles. Um fator assim determinante da escolástica, fundamental para essa questão de época de novos conhecimentos, foi a Europa importar Aristóteles. A Europa, até então, não conhecia Aristóteles. A Europa adorava Platão. Tinha uma coisa com Platão que era maravilhosa. Nossa, incrível. Mas ela tinha totalmente esquecido de Aristóteles. Esquecido mesmo. Não se lia, não tinha livros dele, não se falava das ideias. Não falava, não conhecia Aristóteles. Aristóteles sobreviveu porque, de novo, os muçulmanos traduziram do grego para o árabe e mantiveram os livros dele em circulação. Quando os europeus começam a adotar também as universidades, eles não demoram a se interessar por essas obras que os muçulmanos liam. Dentre elas, as obras de Aristóteles. Quando as ideias de Aristóteles chegam, é uma revolução intelectual na Europa. Muda muito fortemente.
e leva ao movimento da escolástica. Tudo bem? Sim. Beleza? Alguma pergunta? Aristóteles era discípulo de Platão, não era isso? Exatamente isso, exatamente isso. Platão continuou sendo usado pela Igreja Católica. Aristóteles não. Ele foi literalmente esquecido. Tá? Não tinha mais livro dele, não tinha mais texto, não tinha nada dele. Volta a ter por causa dos árabes, graças aos árabes. Ok? Posso pagar? Pode. Só para vocês aqui, tá? Agora, uma coisinha que deu um nó na cabeça dos teólogos da Idade Média foram os mercadores. Deu um nó assim muito forte. Por quê? Porque os mercadores estavam se tornando cada vez mais importantes. Né? O pessoal que faz comércio estava ficando importante. Daí que deu ruim. Por quê? Teologicamente falando, a igreja condenava o lucro com juros. Condenava totalmente. Teologicamente falando, para a igreja, a atividade dos mercadores era um passe automático para o inferno. Automático. Sem discussão. Bom, inferno. Só que isso estava causando problemas para a igreja, porque os mercadores estavam ficando importantes. O que você faz então? Você suaviza o negócio. Você realmente cria, você faz surgir a ideia do purgatório. A doutrina do purgatório surge nesse período justamente como uma forma de não condenar automaticamente as atividades comerciais que estavam sendo importantes para o período. Com o purgatório, em vez de condenação automática, né, teologicamente falando, você fala, tipo assim, não, você vai para meio que uma sala de espera para ter seus pecados perdoados. E isso se tornou, durante muitos séculos, um ponto importantíssimo para a teologia da Igreja Católica. Tudo bem? Ou seja, para a Igreja, esse período de renascimento urbano-comercial foi importante para a questão da sua produção e hegemonia intelectual e de conhecimentos, mas também levou a mudanças importantes na sua teologia. Nossa. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Não. Não. Posso entrar na desgraça agora? Tem mais coisa? Não. Tem desgraça. Agora tem desgraça. Agora tem a parte só dá ruim. Ah, quero não, hein? A parte que só dá ruim é que no século XIV, ou seja, 1300 e lá vai, galera, você teve crises. Uma série de crises. Que só deu ruim. Só de graça mesmo. Essas crises foram 4. 4 crises em conjunto. Que se somaram. Assim, o negócio foi uma desgraça em conjunto. A primeira foi a famosa peste negra. A epidemia de peste bubônica que, por um acaso, matou 1/3 da população europeia.
O ápice dela foi 1350 alguma coisa. A peste, ela tentou ser controlada de várias formas. Por exemplo, cidades inteiras se fecharam muito, muito frequentemente. Elas se fecharam literalmente para tentar impedir que pessoas entrassem e trouxessem a doença. Em outros casos, cidades inteiras morreram mesmo. A peste causou um fenômeno muito interessante, que foi que ela foi muito lida, muito entendida como tendo uma causa divina. Demorou-se realmente a você tentar explicar essa doença, essa epidemia, com uma lógica medicinal. Ela foi explicada como tendo uma causa divina. E nisso, não foram poucas as vezes que acharam culpados, que tentaram culpar alguém. Tá? Por exemplo, se vocês quiserem olhar para a Europa medieval e perguntarem quem era sempre o culpado de tudo, quem sempre levava a culpa, quem sempre levava a culpa de toda qualquer desgraça na Europa medieval, eram hereges e judeus. Ponto. Durante a peste negra, várias vezes, populações judaicas que morassem por ali sofriam a culpa da peste ter chegado na região. E nisso, matava essas pessoas na tentativa de acalmar Papai do Céu. Para Papai do Céu tirar a peste dali. Aconteceu bastante. A peste negra não foi embora. Ela não vai embora. Ela diminui simplesmente porque morreu tanta gente que não tinha mais como ela se propagar. Ou seja, a peste ela diminui porque matou tanta gente que em várias regiões não tinha mais gente morando. Então a doença não se espalhava mais. Imagina se isso acontece hoje. Né? Segundo ponto. Isso. Guerra dos 100 anos. A Guerra dos 100 Anos começa na década de 30 do século XIII e vai até 40 do século XIV. O que foi isso? Foi uma grande briga de família. A Guerra dos 100 Anos foi entre Inglaterra e França. E foi uma grande briga de família. Por quê? O rei da França era parente do rei da Inglaterra. O rei da França morreu e não tinha herdeiros. Quem era o herdeiro mais próximo do rei da França? O rei da Inglaterra. Eram parentes? Pois é. Quando o rei da França morre, o rei da Inglaterra falou: tenho direito ao trono da França. E o pessoal da França falou: de jeito nenhum. Nem pensa nisso. Não vamos deixar. E aí você tem uma guerra que dura 117 anos. O final da guerra, depois de conflitos que matam muita gente, que a França foi toda dizimada, etc., a guerra só termina com a Inglaterra perdendo, porque a Inglaterra, não satisfeita, começa uma guerra interna, civil, para ver quem ia pegar o trono inglês. Tá? Então, depois de 100 anos, a peste negra já rodando feliz e contente, e a Inglaterra perde porque se envolve em mais uma guerra interna agora, uma guerra civil. Mas também não ficou lá muito feliz a situação da França após a guerra. O terceiro ponto da crise. Fome. Você começou a ter uma epidemia muito alta.
Porque a Inglaterra perdeu porque começou uma guerra civil nela. Basicamente falando. Então, isso mudou o foco. Fome. Vamos lá. Você tem epidemia. Você tem guerra. Como toda desgraça é pouca, como toda desgraça é bobagem, você teve mudanças climáticas. Você teve crises climáticas. Foi um século que registrou um aumento surreal de chuvas, de tempestades, que destruíram plantações inteiras. Tá? Destruíram plantações inteiras. E isso afetou a produção de comida. Isso afetou a distribuição de comida. Então, se as pessoas não estivessem morrendo de doença, não estivessem morrendo por causa da Guerra dos 100 anos, talvez morreriam de fome. Talvez. Aí, A fome foi por causa da chuva? isso, mudança climática, né? Já tem doença, já tem guerra, já afeta a produção de comida. Só as duas aqui, você já está num contexto favorável para ter fome. Entendi. Entendeu? Porque, mas também, tipo, isso aconteceu por causa com o fator do clima, não deu pra plantar direito, esse negócio. Método da chuva, isso. Aí, por que os nobres fizeram? Olha que genial. O pessoal está morrendo de doença, o pessoal está morrendo de guerra, o pessoal está morrendo de fome. Você faz o quê? Você aumenta os impostos. Genial, né? Bacana. Olha que ideia boa. E os camponeses, que estão morrendo, fazem o quê? Ó, meu filho, eu estou morrendo mesmo? Vamos nos revoltar. Os camponeses começam uma série de revoltas contra os nobres. Por quê? Tá com doença, tá com guerra, tá com fome, quer aumentar imposto? Né? As revoltas camponesas começaram a se espalhar por muitos territórios, principalmente na França, onde elas costumam receber o nome de jacquerie. Vou botar aqui em cima. Está muito embaixo, ainda está difícil de ver. Na França, receberam então o nome de jacquerie. Por quê? Porque na França, o nome Jacques era tipo o nosso João da Silva. Um nome comum, banal, de qualquer pessoa. E na França, principalmente se fosse alguém do povo, um camponês. Como na França, então, foram constantes essas revoltas camponesas, receberam o nome de jacquerie. Ok? Daí, essa revolta camponesa foi essa soma de desgraça aqui. Doença, guerra, fome e revolta. Tá ok? Alguém perguntou alguma coisa? Eu perguntei sobre o que é essa revolta camponesa. Foi um somatório de tudo. Os camponeses, além de estarem sofrendo, tiveram aumento de impostos. Entendi. Entendeu? Professor, aquele 13 lá em cima do lado do século ali é o quê? Quer dizer que é 1300 e lá vai século XIV. Ah, tá. Tá? Parece que esse aqui realmente confundiu. Tudo bem? Foi bastante coisa, mas alguém se perdeu? Eu não. Tranquilo? Não. Um comentário interessante. Quando a peste negra baixa, isso é interessante. Você observa uma melhoria na economia. Por quê? Porque morreu muita gente rica e ficou o dinheiro. Caraca. Sério. É o quê? Isso, na peste negra, você teve uma melhora na economia. Porque morreu muito rico e ficou o dinheiro. Credo. É sério.
O Georges Duby falou disso. Georges Duby, ele é francês. Que nisso de cidades inteiras morrendo, as riquezas das cidades ficaram para os vivos. Então você teve menos gente com riqueza sobrando mais. Daí muitos melhoraram na vida. A economia melhorou. Ok? Que bom, né?